É fascinante reparar numa ironia engraçada da nossa mente. Damos por nós a não conseguir esquecer aquela tarefa que ficou a meio, mas apagamos instantaneamente a memória do que comemos ao jantar na noite anterior. Pois, é muito comum. Acontece a todos. E hoje temos em mãos um conjunto de documentos incríveis sobre essa partida que o cérebro nos prega, o famoso efeito Zeigarnik. A missão desta nossa exploração é mergulhar nestes papéis e perceber, em poucos minutos, por que razão a mente detesta finais em aberto. E, claro, perceber como podemos virar esse jogo a nosso favor, não é? Exatamente. A história documentada disto começa nos anos 20 do século passado, num cenário bastante banal. Um café. Sim. A psicóloga russa Bluma Zeigarnik estava sentada num café e observou algo impressionante. Ela reparou que os empregados de mesa conseguiam reter de cor pedidos enormes, super complexos, de várias mesas que ainda não tinham pago. O que é incrível. Sem dúvida. Mas o mais curioso é que, no segundo exato em que a conta era fechada, essa memória desaparecia. A mente deles simplesmente apagava a informação assim que a tarefa era dada como concluída. É quase um superpoder temporário, especialmente quando pensamos que muitas vezes damos por nós sem saber onde pusemos as chaves do carro 5 minutos depois de entrar em casa. Mas o que se passa realmente aí debaixo do capô? A explicação recai sobre o que o professor dela, o Kurt Lewin, chamava de teoria de campo. Em termos muito simples, ele defendia que o nosso cérebro cria campos de tensão magnética à volta de tarefas por resolver. É tipo ter várias janelas abertas num navegador de internet mental. A gastar a nossa memória RAM. Nem mais. Ficam ali a gastar memória continuamente para manter a informação à mão de semear. A tensão só desaparece e a memória só é libertada quando fechamos finalmente as tais janelas. Então pronto, se o cérebro detesta essa tensão, isso explica aquele aperto no peito e a ansiedade quando olhamos para uma caixa de correio com dezenas de e-mails não lidos. Exato. Ou o motivo pelo qual as séries de televisão nos deixam sempre pendurados no final de um episódio dramático. Os famosos cliffhangers. Pois é. A indústria do entretenimento e do marketing sabe explorar perfeitamente esse desconforto coletivo. Uma outra investigadora, a Maria Ovsiankina, descobriu que esta tensão funciona como uma verdadeira comichão mental. O cérebro não nos larga, lançando pensamentos intrusivos até voltarmos lá para terminar a ação. Até as plataformas digitais usam isso, não é? Quando vemos uma barra de progresso a dizer que um perfil está a 60%. Sentimos logo uma urgência quase irracional de chegar aos 100%. Mas, sabendo que o cérebro funciona assim, como é que podemos usar esta comichão a nosso favor? Por exemplo, no trabalho ou para quem nos ouve e está a estudar. A intuição diz-nos que devemos ler tudo de uma vez até ao fim. Pois, mas a ciência mostra exatamente o oposto. Estudar tudo de uma assentada pode ser um erro tremendo se quisermos reter a informação a longo prazo. A sério? Sim, fazer pausas propositadas a meio de um raciocínio ou até a meio de um parágrafo deixa a informação viva na memória. O cérebro anseia pelo desfecho e continua a processar o assunto em pano de fundo. Consolida a aprendizagem sem sequer darmos por isso. Fascinante. Isso levanta uma questão essencial sobre a procrastinação. Se a maior dor é sempre arrancar com aquele projeto gigante, há alguma forma de ativar este efeito de propósito para vencer a inércia? Há uma estratégia nas nossas fontes que é muito engenhosa. Baseia-se num compromisso mínimo de apenas 2 minutos. Como o maior atrito é sempre o começar... Dar o primeiro passo. Exatamente. Ao darmos esse primeiro passo, nem seja só para ler a primeira página de um relatório, o ciclo abre-se. O tal efeito Zeigarnik ativa o desconforto cognitivo que nos empurra naturalmente até o fim. O impulso para resolver a tensão supera a preguiça de continuar. É mesmo isso. Faz todo o sentido. Mas e o reverso da medalha? Há pessoas a ouvir-nos que dão por si a olhar para o teto às 3 da manhã por causa de um projeto pendente no escritório. Pois, a falta de sono aí, a falta de encerramento. As fontes sugerem algo tão simples como passar tudo para uma lista em papel. Externalizar as tarefas engana o cérebro. Ao escrevermos o plano, a mente acha que o ciclo fechou. Sim. O assunto deixa de flutuar na memória e fica ancorado no papel. Permite baixar a guarda e descansar. A velha tática do bloco de notas na mesa de cabeceira funciona mesmo, pronto. Conhecer estas armadilhas da mente é o primeiro passo para as dominar. E para terminar a nossa exploração de hoje, deixo um pensamento provocador para quem nos ouve. Venha ele.
E se as constantes notificações nos telemóveis e computadores não forem só distrações? E se forem, na verdade, uma avalanche de pequenas tarefas inacabadas impostas por terceiros, a drenar silenciosamente a nossa energia mental o dia todo? É uma perspectiva inquietante, sem dúvida. Fica o convite para repensarmos a nossa relação diária com a tecnologia. De A a Z, até à próxima análise.